galera, beleza? Meu nome é Amanda Costa. Sou mulher preta, internacionalista e ativista. Sou filha do Anselmo e da Gisleide, irmã da Thaís e neta da avó Jandira, que foi muito corajosa ao migrar de Iguarapava até Minas Gerais com apenas 8 anos de idade para trabalhar. Minha avózinha, ela me ensinou a ser guerreira, a amar a natureza e a viver pela fé. E foi em Jesus Cristo que eu encontrei a minha essência ativista. Quando eu declaro para as pessoas que eu sou ativista climática com foco em racismo ambiental, geralmente a galera me olha com essa expressão. Uau! Uau! Mas não fazem ideia do que eu estou falando ou do que eu faço. Levanta a mão se você já escutou o termo racismo ambiental. O termo racismo ambiental foi criado em 1981 pelo Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr. Ele era um dos parceiros do Martin Luther King e, naquele momento, ele estava investigando como algumas injustiças ambientais estavam afetando principalmente a galera preta do subúrbio dos Estados Unidos. E quanto mais eu investigava o tema, mais eu percebia que estava falando da minha realidade, a realidade da periferia. Para pensar comigo, por que na quebrada a gente tem tanta dificuldade de mobilidade? Trânsito intenso, metrô não chega na quebrada, o busão está sempre lotado, ou então lixões a céu aberto, falta de verde urbano, aquele córrego fedorento que o esgoto cai direto e não é encanado, ou então grupos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas pretas, periféricas e faveladas, sem direito à moradia e à terra. E quanto mais eu investigava as questões dos territórios brasileiros, mais eu percebia que estão diretamente conectados às questões climáticas. Me diga você, homem, mulher, paulistano, carioca, cidadão do nosso Brasil, por que será que a gente tem tão pouca diversidade no debate climático? Mas em 2017, eu recebi uma bolsa para representar a juventude brasileira na COP23, por conta do meu voluntariado e das pesquisas que eu estava fazendo no tema. Naquele momento, eu pensei, uou, minha oportunidade. Porque, na minha cabeça, eu tinha que ser muito experiente, tipo, pós-doutoranda Amanda Costa. Eu tinha que ser riquíssima, aliás, quem da quebrada pode viajar internacionalmente? E eu teria que usar terninho. Mas eu me vi no extremo oposto. Me vi super jovem, no início da minha carreira acadêmica, fazendo iniciação científica, nada rica, e assim, ó, de calça leg e tênis. E participar da COP foi muito impactante, porque eu entendi algumas dinâmicas daquele lugar. E eu percebi que as pessoas que mais se destacavam no debate climático eram pessoas brancas, com mestrado internacional, e que ocupam um determinado nível de privilégio na sociedade. E a galera preta, da quebrada, estava em outro lugar, pensando em outras coisas, tipo, será que hoje vai chover? Se chover, a gente tem que agilizar o rolê para levantar os móveis e não perder muita coisa. E será que não vai chover? Meu Deus, racionamento. Vamos comprar uns baldes para já se preparar para a água que não virá. Pensar em questões climáticas é pensar nos desafios do território. E quando eu estava lá, na COP23, eu olhava para aqueles rostos e eu me perguntava, cadê as pessoas que se parecem comigo nesse lugar? Cadê a galera preta, que tem a mesma cor de pele que a minha, a mesma textura de cabelo, ou os mesmos traços pretos? Mas naquele momento, eu não percebia que aquilo era racismo. Eu voltei para o Brasil com meu coração borbulhando, porque eu estava disposta a me tornar a líder que eu tanto ansiava ver na COP. Entrei no Engajamundo, uma organização de jovens ativistas que trabalha com formação política, pressão em tomadores de decisão e projetos socioambientais, e passei a coordenar, a nível nacional, jovens de todas as regiões brasileiras que estavam interessados nessa questão de sustentabilidade. E com essa experiência, eu pude ter perspectivas de Brasis, a partir dos olhares das juventudes
Isso mesmo, com S, porque somos diversos. Me diga você, será que a gente está tendo essa diversidade no debate climático? Queridos, queridas, queridos, uma coisa precisa ficar bem escura. Vivemos num país que é extremamente racista, machista e desigual. E pensar em questões climáticas é entender quem vão ser os principais impactados. O Brasil, ele foi construído em cima de um modelo capitalista que explora as populações mais vulneráveis, ou seja, galera preta, da periferia, os indígenas, os quilombolas e os ribeirinhos. O que mais me incomodou na COP foi ver que aqueles tomadores de decisão estavam falando da minha realidade. Ou seja, como as questões climáticas vão impactar as pessoas da periferia, os grupos vulneráveis. Mas eles não fazem parte desse mundo. E pensar em soluções diversas é pensar em soluções que vão contemplar todos, e o que nem sempre interessa para todo mundo. Mas, pensando em tudo isso, em 2019, eu falei, chega, estou cansada de escutar que meio ambiente é apenas assunto de gente branca, rica e privilegiada. Cansei disso. Quero me tornar parte desse rolê. Quero ser parte dessa solução. E aí, em 2019, eu fundei o Perifa Sustentável com um projeto para falar de questões de sustentabilidade na periferia. E, em 2021, o Perifa Sustentável se tornou um instituto e levamos 4 jovens mulheres negras para a COP26, dessa vez na Escócia. Não apenas como observadoras, mas como sujeitos políticos que estavam trazendo soluções decolonizadas, antirracistas e plurais para a mesa de negociação. Vitória Pinheiro, Ellen Monielli, Marrayan Sampaio e eu, Amanda Costa, estávamos lá para representar parte da juventude brasileira. E sabe o que é mais potente? Fizemos parte da Coalizão Negra por Direitos, que pela primeira vez foi colocada como um importante sujeito de negociação climática, participando de painéis, pressionando tomadores de decisão e liderando a marcha pelo clima. Isso é lindo, né, gente? Mas não é suficiente. A COP me mostrou que ela apenas reflete o Congresso Nacional Brasileiro. Um espaço onde homens brancos estão defendendo uma velha política. E essa galera está acabando com o meu futuro, está acabando com o futuro da juventude. Se a gente quer ter novas soluções, a gente precisa trazer novos sujeitos políticos, criando uma política pautada em gênero, em raça, em classe, em orientação sexual, sim. Eu sonho com um dia em que racismo ambiental vai ser algo presente apenas nos livros de história. Mas enquanto esse dia não chega, eu estou comprometida, sim, a cocriar a política que eu quero viver. Uma política do bem viver, da preservação, da circularidade, do afeto e do amor. Talvez nesse momento você esteja me olhando e falando, Amanda, quero participar dessa política. O que eu posso fazer para me engajar nesse rolê? Vou te dar 3 dicas do que você pode fazer para iniciar esse movimento juntinho comigo. Primeira dica, ampliando os espaços de participação. Segunda dica, apoiando jovens ativistas que estão engajados na luta climática. E terceira dica, tendo uma participação democrática ativa. Calma, vou explicar cada uma delas. Primeira, ampliando os espaços de participação. Está aqui nesse lugar, ter um microfone é legal, é potente, mas não é suficiente. A galera preta, a galera jovem, a galera da periferia também precisa estar nos espaços de estratégia, com a caneta na mão, com acesso a recursos, a poder, a conexões, causando uma transformação de dentro para fora. O nosso mundo não aguenta mais essas grandes empresas que dão recursos apenas para os seus institutos. Porque essas soluções são soluções colonizadas. E eu estou vendo os meus amigos ocupando cargos de conselhos em empresa. Mas ainda é pouco.
precisa de mais. Segunda dica, apoiando jovens ativistas engajados na luta climática. Gente, vou confessar um segredo para vocês. Faltando um mês para ir para a COP, eu estava desesperada. Não tinha nada de grana, não tinha recursos. E aí eu decidi fazer um pedido de apoio na minha rede social, no LinkedIn. E eu recebi tanto apoio, tanto apoio, tanto apoio. R$5, R$10, R$20, R$100, R$500, R$1.000, R$4.000. E naquele momento eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu me sentia muito grata, muito feliz, mas muito desconfortável, muito incomodada. E eu não conseguia decifrar o que estava no meu coração. E aí, numa conversa com a minha mentora Ignalda Cortes, ela falou, Amanda Costa, minha querida, você é uma mulher preta. Você está acostumada a trabalhar muito e a ser pouco reconhecida. Mas ao invés de ficar se questionando, eu mereço estar aqui? Será que eu tenho essa capacidade? Troca a pergunta e começa a se questionar. O que eu posso fazer com o lugar de influência e visibilidade que eu tenho hoje? Será que não é o momento de apoiar outras jovens lideranças negras? E foi assim que eu trouxe as meninas para a COP. E aí eu questiono vocês, agora, neste momento. O que cada um de vocês pode fazer com o espaço que vocês ocupam hoje? Será que não é o momento de apoiar jovens lideranças negras? E o último ponto, tendo uma participação democrática ativa. Votar é muito importante, votar consciente é essencial. Mas também é importante acompanhar os seus tomadores de decisão e co-criar políticas junto com ele. O nosso planeta não aguenta mais governos ecocidas e negacionistas climáticos. E é importante que cada um de nós entenda que construir um futuro não é papel da juventude, é papel de todos. É muito importante que as pessoas pretas participem desse espaço. Mas também é importante que todos se envolvam de alguma forma. Quando encontro esse espaço, quando eu me vejo nessa posição, eu olho para Deus e eu falo, Deus, eu não estou pronta, mas eu estou disposta. E aí eu quero perguntar para vocês, talvez vocês também não estejam prontos, talvez vocês também não saibam as respostas, talvez vocês também não saibam como fazer. Mas a questão não é estar preparado, estar pronto. A questão é, você está disposto? Obrigada.